Olá pessoal, a gente está passando por uma das crises mais graves de toda a história e essa crise afetou diretamente as bolsas de valores do mundo todo e aqui do Brasil também. E agora tem muita gente se perguntando se não é um bom momento para comprar ações, para entrar no mercado de ações. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com você nesse vídeo aqui. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Eu já te peço para você deixar o seu curtir nesse vídeo, para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, porque essas são formas super simples e gratuitas de você apoiar esse projeto e ainda por cima ajudar a fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. A gente está enfrentando uma crise sem precedentes, uma crise humanitária, uma crise de saúde. Muita gente está perdendo a vida ao redor do mundo e além dessa questão humanitária, a crise acertou em cheio a economia, trazendo todos os prejuízos possíveis e imagináveis. O mundo está praticamente parado, está todo mundo confinado dentro de casa, muita gente está sem trabalhar, não pode produzir e isso gerou um impacto econômico absurdo e, consequentemente, derrubou as bolsas de valores do mundo todo e a nossa bolsa de valores no Brasil também. Olha só esse gráfico aqui, que é o gráfico do índice Bovespa dos últimos 5 anos. A gente vinha crescendo desde 2016, o gráfico estava numa tendência de alta, o índice estava se valorizando até que veio essa crise e derrubou. Em poucas semanas a gente saiu da casa dos 110, 118 mil pontos e a gente chegou a bater quase que 60 mil pontos, ou seja, uma perda aí de praticamente 50%. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, como você está vendo aí no gráfico, o índice está em 69 mil pontos. Mas olha só, você já deve ter ouvido falar que toda crise traz oportunidades e no mercado de ações não é diferente. Deixa eu te mostrar um outro gráfico muito interessante, que é o gráfico do índice Bovespa numa perspectiva histórica, desde 1960 até praticamente agora 2020. Um detalhe importante, esse gráfico ele é dolarizado. Por quê? Porque a gente teve várias mudanças de moeda ao longo da nossa história, até que em 94 a gente conseguiu firmar o plano real e a gente está com o real até hoje. Mas como a gente teve muita mudança de moeda antes do plano real, a gente precisa dolarizar o índice Bovespa para que ele fique mais fidedigno ao que aconteceu ao longo desse tempo todo. E você está vendo aí no gráfico, que é um gráfico que eu peguei do blog de educação financeira Clube dos Poupadores, vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo. Você está vendo que a gente passou por muitas crises, inclusive várias crises estão aí apontadas no gráfico, crises internas, crises externas, e você nota que sempre que vem uma crise, a bolsa se desvaloriza, mas depois de um tempo ela volta a se valorizar e ela vai a patamares superiores ao que estava antes da crise. E isso vai acontecendo ao longo da história, mas quando a gente olha nessa perspectiva mais ampla de décadas, a gente vê que o índice vai se valorizando, vai sempre se valorizando apesar desses altos e baixos das crises. Deixa eu te mostrar agora um outro gráfico muito legal que eu peguei de uma reportagem do Infomoney, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e eles pegaram esse gráfico de uma outra fonte. Esse gráfico mostra o que acontece com o mercado de ações no mundo de forma geral quando a gente tem uma crise de saúde. Afinal de contas, essa crise que a gente está vivendo agora do coronavírus não é a primeira crise de saúde da história. A gente já teve o SARS, já teve o H1N1, já teve várias outras crises de saúde. E sempre que tem uma crise, as bolsas de valores do mundo todo caem, mas depois elas se
recuperam e vão para patamares superiores ao que estavam antes da crise. E você vê também que no longo prazo a tendência das bolsas de valores é de alta, é de valorização. Ou seja, essa crise que a gente está vivendo nesse momento pode ter aberto uma grande oportunidade. Depois dessa queda tão grande, é muito possível que a gente vá ter uma recuperação e quem entrar no mercado de ações agora pode ter uma grande valorização, pode ganhar bastante dinheiro. Mas a gente tem que lembrar que após essa crise do coronavírus, a gente tem o risco de uma recessão global. Já temos muitos economistas, muita gente séria falando nesse risco de recessão global. Então a gente não sabe quanto tempo vai levar para a Bolsa de Valores conseguir se recuperar. Pode ser que leve alguns meses, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso é impossível prever. Mas é fato que quem entrar no mercado de ações agora vai correr um risco muito menor do que quem entrou quando a Bolsa estava a 118 mil pontos poucas semanas atrás. E isso me lembra muito uma frase muito bacana, muito conhecida do Warren Buffett. Você já deve conhecer o Warren Buffett, pelo menos ter ouvido falar nele, é um dos maiores investidores do mundo e a frase dele é a seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que significa isso? No momento de crise, que está todo mundo com medo, desesperado, vendendo as suas ações, vendendo os seus ativos, esse é o momento de você entrar no mercado de ações. Por outro lado, quando está todo mundo feliz, a bolsa está se valorizando, as perspectivas econômicas são ótimas, esse é o momento de você vender as suas ações. E a gente está agora justamente ao som dos canhões, todo mundo desesperado, com medo, vendendo tudo que pode. Então a gente realmente pode estar diante de uma oportunidade muito boa. Agora, uma observação importante: esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, eu não estou recomendando que você compre ações, que você entre no mercado de ações. Essa é uma decisão muito pessoal que só você vai poder tomar. Você precisa saber se você tem perfil de investidor para investir na renda variável, mais especificamente em ações, se você tem conhecimento para fazer isso e se isso faz sentido para a sua vida, para a sua carteira de investimentos. Mas se você decidir entrar no mercado de ações agora ou no futuro, eu quero fazer algumas ponderações importantes. Primeira coisa, nunca pegue todo o seu dinheiro e coloque no mercado de ações, não coloque tudo na renda variável. Deixe sempre uma reserva de emergência. Por mais que você tenha um perfil agressivo, tenha conhecimento, é sempre importante você ter a sua reserva de emergência, porque a gente nunca sabe o quão ruim as coisas podem ficar. Como eu falei, pode ser que a bolsa ainda caia muito antes de engrenar uma tendência de alta. Se você colocar todo o seu dinheiro na bolsa e ela continuar caindo, você vai entrar em desespero, vai ter que realizar o prejuízo para ter dinheiro em caso surja alguma emergência na sua vida. Outra coisa importante, a gente vai ter muita volatilidade ainda. Essa crise está se desenvolvendo, a gente não sabe quando que ela vai terminar, então a gente vai ter muitos altos e baixos. Você tem que encarar o investimento em ações como investimento de longo prazo. Como eu mostrei naqueles gráficos lá no início do vídeo, no longo prazo o mercado de ações é muito promissor. Agora, se você investir hoje pensando assim, daqui 6 meses o mercado vai ter se recuperado e aí eu vou vender tudo e vou embolsar lucro. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que o mercado caia mais ainda e aí você vai ficar frustrado, pode ficar com medo e não vai nem mais querer investir em ações. Então encare sempre o investimento em ações como um investimento de longo prazo. Além disso,
procure sempre ações de empresas sólidas, ações de empresas de setores da economia que tendem a se recuperar com mais facilidade dessa crise, ações de empresas que têm uma boa gestão, que estavam com as contas em dia antes da crise, porque, como eu falei, é uma crise grave, é uma crise que vai fechar muitos negócios e que pode impactar até mesmo empresas grandes, empresas que estão na bolsa de valores. A gente pode ter quebra de empresas, principalmente se essa crise perdurar por muito tempo, se vier uma recessão muito forte depois dessa crise. Então procure sempre boas empresas, empresas com bons fundamentos. E se você quiser uma solução mais simples, mais prática, para não ter que ficar escolhendo ação por ação, se você quiser só se expor ao índice Bovespa, se você acredita que o índice vai se valorizar, uma forma muito simples de fazer isso é investir em algum ETF que replique o índice Bovespa, como por exemplo o BOVA11 ou o BOV11. Se você quiser saber mais sobre o investimento em ETF, eu vou deixar aqui em cima o link para um outro vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre ETFs. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Invista com prudência, tome decisões com calma, decisões racionais e foque sempre no longo prazo. Não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Eu desejo para você muito sucesso nos seus investimentos e um forte abraço.